Saudações, eu sou o Jerônimo Lira. Hoje vocês devem estar notando alguma coisa diferente. É porque o Fábio Quintanilha está do outro lado e é com ele que a gente vai fazer o pod técnico de hoje. Tá? E a gente vai falar sobre Advanced Analytics, ok? Então, vamos lá, Fábio. E aí, fala de você, como sempre, a gente começa, né? O que você gosta de fazer, e aí? Bom, vamos lá. Meu nome é Fábio Quintanilha, né? Um dos integrantes aqui do próprio Podtecno, e aí a gente surgiu a oportunidade de falar um pouco do que eu faço. Então, meu nome é Fábio Quintanilha, eu tenho uma empresa chamada Atlantim, e nessa empresa a gente trabalha mais ou menos há 8 anos, né? Com Advanced Analytics. Começamos aí lá atrás, dos anos 80, com desenvolvimento de sistemas. Depois eu passei de um período de 8 anos para cá a focar nessa área de Analytics, porque é uma área que está crescendo e é uma área que dá muito retorno para as empresas. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Uhum. E falando sobre a minha trajetória, né, na verdade, eu venho de desenvolvimento. Eu fui desenvolvedor esse tempo todo, trabalhei em diversas grandes empresas, como Gillette, Vale do Rio Doce. Sempre com desenvolvimento. Sempre com desenvolvimento. E aí, de um tempo, desses 8 anos para cá, eu comecei a ver uma necessidade das empresas. Comecei a me simpatizar com projetos que auxiliavam os C-levels, né, os diretores, presidentes, à tomada de decisão. Comecei a ver que eu realmente gostava dessa área, me era apaixonado por essa área de sistemas de apoio à decisão, né, e relatórios, dashboards, e comecei a me aprofundar nessa área. Fiz algumas especializações e aí... Você passou também pela parte de gerência de projetos? Nessa passagem de bastão entre o desenvolvimento e Analytics, eu passei também até pela questão de ter a empresa e também já ter trabalhado com um pouco de coordenação com a parte de gerenciamento de projetos. Então, eu fiz toda a formação de gerenciamento de projetos nessa fase transitória, fase essa que hoje, até hoje eu uso, né, gerenciamento de projetos, que apoiam todos os projetos hoje que a gente faz, né, principalmente projeto de Analytics. Então, hoje a gente tem um bom alicerce aí de gerência de projetos aliado a projetos de Analytics. Então, eu trago o bom dos dois lados. E quanto tempo de mercado aí nessa área de TI? Na área de TI, cara, eu tô desde os 18 anos. Então, aí eu tô com 52, a gente está falando aí de, sei lá, 35 anos na área, né? Em média. E 12 anos como da empresa, né? A empresa fez 13 anos, né? Agora, esse ano, de empresa, né? Atlantim, mas na área até muito tempo. E passando por diversas áreas da própria TI até chegar a Analytics, que hoje é o carro-chefe da empresa. E esse item de CRO, você tem aplicado isso na tua empresa, né? Falar sobre CRO agora é interessantíssimo, porque como empresário de TI, falar para os empresários de TI que existe pessoas que hoje estão trazendo o conceito de CRO, né, que é um Chief Revenue Officer, ou seja, é um cara que vai gerir as receitas da sua empresa. E isso está sendo um divisor de águas na minha empresa, no sentido de que você, como empresa de TI, empresa de serviços em TI, você tem um uso muito intensivo de capital e a gestão de receitas se torna fundamental. Então, nesse momento, há pouco tempo, tem uns 2, 3 meses, a gente está aplicando na nossa empresa que contratamos uma pessoa como Chief Revenue Officer, né, uma pessoa de gestão de receitas, e essa pessoa ela engloba toda a parte de marketing, administração de vendas, então ela está englobando e integrando tudo e fazendo a gestão da própria receita em si. Hoje o CRO é uma realidade, é um conceito que está sendo trazido dos Estados Unidos, e o André, que é a pessoa que está fazendo essa aplicação na minha empresa, está sendo uma coisa... entrevistou, tem uma entrevista, inclusive no canal, né, só sobre CRO, que eu acho muito interessante para quem é empresário de TI e até para quem não é empresário, para entender que tem essa figura hoje nas empresas. Essa figura está cada vez mais forte e ela faz a gestão daquilo que é mais importante, que é a receita da empresa.
Tá. E vem cá, esse negócio, quais são os tipos de análise de dados mais comuns nessa parte de analytics que você vê hoje? Hoje o Analytics ela tá começando a ficar bem estruturado e está se expandindo, né? Então hoje você tem algumas áreas dentro do Analytics. A área muito importante também é a análise preditiva da informação. O que é a área de Analytics preditivo? É quando você faz previsões futuras e projeções futuras de algum valor. Então, por exemplo, na Atlantinha a gente tem predições que nós fazemos dentro da área de Analytics, na parte de previsão, por exemplo, de geração de energia elétrica para usinas de energia. A gente tem alguns clientes que são líderes no segmento de energia no Brasil e a gente faz predições de geração energética. Então, essa predição envolve tanto a energia em si, quanto a parte de valor também, em reais. É uma projeção para isso, saber? A gente utiliza machine learning e inteligência artificial, modelos matemáticos de inteligência artificial e machine learning, que pegam e olham para os dados históricos e faz a projeção para o futuro dessas gerações. Então, se uma usina está gerando 10, quanto que ela vai gerar daqui até 2030? E toda semana esse modelo é atualizado com variáveis de mercado, variáveis ambientes, meteorológicas e tudo mais. Esse modelo é enriquecido e se faz um recálculo desse futuro, entre aspas. E aí você vai reprojetando de acordo com o presente. Mas Fábio, como é que é isso? Como é que é a acuracidade disso? A acuracidade se dá quando você faz o chamado backtest, ou seja, você pega o que já foi realizado e aplica o modelo matemático para ver se ele vai gerar um número próximo do número real. E aí hoje tem uma acuracidade, pode chegar de 60%, 50%. Você tem uma acuracidade, não vai 100% é quase impossível, mas com 60%, então você aplicando para o passado, o futuro tem uma acuracidade também que pode ser medida. Você deve conseguir montar aí uma melhoria contínua. Com certeza. Você pode, por exemplo... constante, né? Por exemplo, uma inadimplência. Qual é o percentual de inadimplência que eu vou ter daqui a 2 meses, daqui a 1 ano? Aí tendo uma 60% de assertividade já é grande para a empresa a nível de retorno, né? Ele consegue projetar e se planejar para esse futuro. Né? Entendi. Os outros tipos aqui aí você tem o descritivo, né? Descritivo, ele vai só fazer uma análise do comportamento do dado que eu estou puxando. O Analytics quer dizer o seguinte, né? O que é efetivamente Analytics? Eu coleto dados da empresa como um todo, das suas diversas fontes, monto uma base de dados analítica de informações e crio relatórios para gestores para tomada de decisão. Nessa questão, então, eu tenho esses tipos de análise, que a preditiva a gente já falou, a prescritiva, que é eu prescrever como se fosse um médico prescrevendo para a empresa uma determinada ação que ela deve tomar a partir da análise de alguns indicadores de performance da empresa. Olha, sua despesa está subindo, sua receita está caindo. Estou falando aqui a nível grosseiro, né? Então, acho que você tem que agora começar a reduzir a sua despesa aqui. Ou então aquelas análises de loja. Esse produto aqui vende muito mais nessa loja do que nessa loja. Fazer esse tipo... Então, e aí você consegue dar essa informação para ele. Olha, tua loja aqui... Esse produto você vende muito mais aqui do que ali. Você passa essa informação. Exatamente. Né? Eu prescrevo essa informação para o meu tomador de decisão. E aí ele toma a melhor decisão possível com base naquela prescrição. A descritiva, basicamente, eu tenho um grande volume de dados, eu sumarizo esses dados, eu exploro o comportamento desses dados, então mais eu descrevo como é que a coisa está acontecendo. Aí você dá um panorama macro. Panorama macro, descrevendo o comportamento dos dados. Esse é o BI, esse é o Analytics descritivo. E o diagnóstico, eu faço uma análise de dados concentrada para descobrir uma relação de causa e efeito do dado. Está dando esse resultado ruim ou bom em virtude dessa causa aqui. Então, é uma análise diagnóstica. E aí você consegue ver o que você pode melhorar, o que você pode Aí eu vou fazer um diagnóstico... Para ajudar em ajuste fino. Em ajuste finos. Entendi. Exatamente.
Então, esses são o Analytics em cima, de maneira geral, né? Em cima dessas análises. Tá. No cenário atual, qual o cenário atual no uso de inteligência artificial e machine learning para impulsionar negócio hoje nesse cenário? realmente a inteligência artificial hoje é uma grande ferramenta, porque com modelos matemáticos, que são praticamente cérebros, né, que vão pensar, usa a matemática, por trás de uma inteligência artificial tem um modelo matemático que cruza informações e simula como se fosse um cérebro humano, claro que muito rudimentar, né? E, assim, só falando para quem é leigo, né? E aí ele cruza informações e por uma série de metodologias matemáticas e metodologia de cruzamento de dados, ele produz uma saída que é uma projeção, pode ser uma projeção, né, de um determinado dado que eu quero projetar para o futuro. E aí você, junto com a inteligência artificial, você também tem o machine learning, que é para enriquecimento de dados. Exemplo, você tem uma torre eólica que produz uma energia. De repente, essa torre eólica sofreu uma manutenção. Ficou um buraco naquela medição. E como é que você preenche esse buraco? Aí vem o machine learning que, com base no histórico, produz uma informação ali. Porque ficou com uma falha de informação no aí ele preenche esse gap com o mais próximo possível daquilo que poderia ser aquela informação. Faz uma análise do passado. Isso, ele faz enriquecimento de dados. Entendi. Então, o machine learning tem muito essa função. Tem outras funções, mas aqui, resumidamente, só para o pessoal entender, é isso. Tá. E na parte preditiva e analítica é a parte do IA, da inteligência artificial, que vai usar técnicas como árvore binária, outras, tem várias técnicas por trás da inteligência artificial, por exemplo, análise de imagem. Tem até um sitezinho hoje que você bota determinadas informações, ele produz uma imagem. Aquilo ali tem um modelo matemático, tem reconhecimento de voz. Existe um episódio aí no Pod Técnico que fala mais profundamente sobre isso, né? Entendi. E então a gente usa muito para... Vem cá, você pode aplicar a inteligência artificial e machine learning nos quatro modelos? Posso aplicar... a gente usa na análise preditiva. Só na preditiva? Na preditiva. Não, você pode aplicar... Você usa só na preditiva, mas pode se aplicar nas outras? Pode. Machine learning pode ser aplicado nas outras formas. Pode se aplicar nas outras? Pode, sem problema nenhum. Entendi. Tá. Cara, o que Diego te reporta como as dores que eles sentem Quando você vai dar projeto de analytics? Quando você vai usar o projeto. Olha, as dores, assim, eu vou falar de dores gerais, existem dores específicas do negócio do cliente, que aí o cliente reporta, que é do business, do core business dele, e tem dores que são mais gerais, que a gente mais observa, né? Basicamente, as dores que a gente mais observa é o processo da informação, desde a sua origem, seja lá num sistema X, onde se lança, sei lá, uma nota fiscal ou um dado. Estou dando o exemplo da nota fiscal, mas pode ser qualquer informação. E até a hora que essa informação trafega para chegar na ponta da pirâmide, do topo da pirâmide, para uma tomada de decisão, analisando aquela informação, ela tem um caminho. Esse caminho é um processo que às vezes está automatizado, o que é ou totalmente automatizado, ou está semi-automatizado ou não está automatizado e ele é manual. A primeira parte do nosso trabalho é garantir as origens de dados e automatizar os caminhos desses dados até uma base de dados para tomada de decisão, uma base analítica, um data warehouse, que chama, né? Até chegar no data warehouse, eu tenho que fazer um processo de carga. Esse processo de carga, normalmente a gente automatiza todo o processo. Então, se tem Então, uma dor muito comum é o cara preenche uma planilha manualmente, baseado numa informação que está dentro de um sistema, ou de um site externo, ou de um sistema externo à empresa, e compila aquelas informações, seja de maneira automática, semi-automática ou manual. Aí ele gasta uma energia enorme para fazer aquilo, para depois aquilo se tornar uma informação de uma apresentação que é também feita de maneira manual. E aí, automaticamente, ele está perdendo um tempo enorme de trabalho, quando ele deveria estar analisando e ajudando os C-levels a tomada de decisão. Então, aquele tempo que ele gasta para montar a informação, ele poderia estar analisando a informação previamente.
Tá. e já adiantando essas decisões ou melhorando o processo. Aham. Então, Aí você tem as soluções para essas dores. Né? Aí você tem, além de outras dores, né, como aí os dados desestruturados, a falta de visão desses dados, uma vez compilados, não estarem de maneira organizada dentro dessa base de dados, mas com foco em tomada de decisão. Então, falta chaves de informações chaves para tomada de decisão, não estão lá mapeadas ou não estão ligadas a esses dados. Então, você não consegue, eu quero um dado por cento de custo de despesa de pneu. Pô, mas essa informação aqui não está ligada a esse centro de custo, apesar de ser desse centro de custo. Então, o dado tem que estar muito bem modelado. Uhum. Então, se você puxar os dados dos diversos sistemas, pode ser que uma chave tenha lá a informação 1 e 2 no sistema e no outro sistema seja A e B, e no outro sistema seja JX. Então, eles não têm um padrão. Então, a gente, no Analytics, a gente carrega a informação, padroniza a informação. Quase que, como é que a gente chamava? Higienização dos dados. Uma higiene, uma organização, uma padronização e fazer que aquela informação faça sentido. Uhum. Entendeu? Em toda a organização, de maneira única. Entendeu? Então, a partir daí, isso a gente encontra muito, essa desorganização. E aí, na ponta, as dores também que a gente encontra na ponta são efetivamente a falta de informação mesmo, que é relatórios que faltam, dashboard dinâmico, drill down das informações, que é um conceito que tem em Analytics, que é você ter um valor consolidado e você quer explodir aquele valor até o elemento mais granular da informação, que pode ser uma nota fiscal, de uma filial, entendeu? Então, você ter essa possibilidade de detalhamento, né? O detalhamento, né? Então, essas são as dores. E as soluções que matam essas dores é exatamente o que eu estava comentando, que é fazer a automação desses processos, fazer a organização e a possibilidade do valor mais sumarizado eu ir para o mais analítico, de uma maneira fácil para o tomador de decisão, para ele poder analisar aquela informação, entendeu? Aplicar todos os conceitos, criar as chaves de análise para que essa informação seja analisada por todos os ângulos. Então, eu quero ver por usina, eu quero ver por empresa, eu quero ver por centro de custo, eu quero ver por submercado. Eu estou falando do mercado de energia, mas cada mercado vai ter suas chaves de análise. E eu ter essa chave de análise na mão para poder analisar a informação. Entendi. Vou te perguntar um negócio que nem está aqui, cara. Na verdade é o seguinte, sempre me lembro daquela história que você me contou uma vez, o negócio de colocar a fralda do lado da cerveja. Então, aí o que acontece? Isso aí é uma gota no oceano, né? Porque tem outros exemplos, deve ter outros exemplos. A IBM, com os seus sistemas de analytics, né, começou a perceber que o cara que comprava fralda, por ele ter noites de sono perdidas, um bebê novo em casa, ele também consumia muita cerveja. Os supermercados, fazendo a gente chama de data mining, né, cruzando essas informações, né, dentro dos sistemas, começou a perceber esses padrões. Então, essa identificação de padrões que você não consegue, humanamente impossível, um ser humano fazer esse cruzamento, né? Hoje o analista consegue. E aí esses cruzamentos fazem com que você aumente a receita da sua empresa. Hoje a gente tem exemplos de empresas que a gente ajuda, tem resultados reais de redução de despesa e aumento de receitas pelo uso do Analytics, entendeu? Porque a verdade é o seguinte, um CEO hoje, uma pessoa que toma decisão, é muita informação, e essa informação ela pode estar totalmente desestruturada, como é o caso de textos soltos dentro da internet, referente a produtos da sua empresa, por exemplo, podem estar semi-estruturados, como alguns planilhas Excel, textos mais organizados, ou podem estar estruturados no banco de dados. Então, você pega todas essas origens, transforma isso, aplica isso dentro do banco de dados e cria os relatórios para tomada de decisão e organiza os dados. Então, o CEO hoje, dado o volume de informação que tem no mercado, ele fica muito difícil ele tomar decisão porque são muitas informações. E aí o Analytics vem exatamente para organizar essas informações, para melhorar a vida do CEO. Né? E aí conta um pouco da sua experiência da Atlantin em que setores
do Advanced Analytics para melhorar, para ajudar nos resultados? Hoje a gente tem vários cases, exemplos, nossos cases lá, né, da empresa. O case mais forte é na área de energia, né? A gente hoje trabalha com a área de risco e planejamento energético e já fez projetos para essas áreas, empresas líderes aí do segmento de energia elétrica. Então, hoje, os modelos de risco, por exemplo, geram informações chaves, a gente compila essas informações, agrega vários modelos de risco em relatórios únicos para a tomada de decisão dessas empresas, organiza toda a parte do balanço energético, que é uma grande ferramenta também na parte da área de energia elétrica. Tem a parte toda de análise de preços. Hoje o preço da energia é horário, então existem contratos horários de energia, então a gente consegue, com as nossas ferramentas, tratar esse tipo de contrato e gerar informações diversas aí, tanto de análise de operações de compra e venda de energia, quanto análise de preço de energia. Então a gente criou uma solução, vamos dizer assim, muito interessante para empresas de energia, e a gente tem um BI e uma Analytics muito avançado dentro dessa área, né? Cara, isso me deu uma luz aqui. É possível a gente ter feito naquele nosso caso de DIRF, fazer uma higienização e fazer Sim. Fazer um data analytics de informações. Era possível isso? O Jonathan está falando aqui de informações tributárias, né? Tributárias. Que a gente fez um sistema, por exemplo, o que a gente fez foi um sistema legado de gestão e a gente catar em vários sistemas, então o que acontece? Fazer uma concentração. Exatamente. Tinham informações num que eram diferentes em outros, até códigos diferentes. Aqueles eram várias informações de vários sistemas por ser de várias empresas e de plataformas diferentes, origens de todo. Então, você conseguiria botar tudo isso no Data Warehouse, sim. E para a área tributária, teria uma visualização muito interessante da parte tributária da empresa. Até para validar os dados. Validação, perfeito. Você poderia botar uma inteligência artificial que validasse os dados. Exatamente. Entendeu? Automaticamente, cruzando todas as informações tributárias, aplicando as regras de validação da tributação para saber se está tributando correto ou não. Então é um bom exemplo, uma boa área que podia ser feito isso. E fora que na parte dos relatórios, existem soluções prontas das grandes empresas como Google, Microsoft, onde nós somos parceiros, né, da Google, da Microsoft, da AWS, e aí essas empresas têm todo o ferramental de analytics. E a gente usa essas ferramentas, e essas ferramentas elas vêm preparadas para uma grande capacidade de processamento de análise de informações. Entendi. Então, hoje a gente brinca era bem possível a gente implementar isso. Com certeza. Isso pode ser até uma boa ideia aí para empresas que queiram. Pois é. E assim, a gente é agnóstico de ferramenta. Então, uma coisa interessante, né? Mas apesar disso, quais são as ferramentas que são? Hoje nós temos tem um gráfico que é do Gartner Group, que aponta as melhores ferramentas, e as ferramentas hoje que estão no topo são as ferramentas da Microsoft, como Power BI, por exemplo, ferramentas para OLAP, né, para auxílio à visualização. Tem as ferramentas, tem um conjunto de ferramentas por trás da parte visível da Analytics, que são ferramentas de processamento, extração, transformação e carga das informações, ou a sigla ETL, né, extração, transformação e carga, em inglês. E essas ferramentas são conjuntos de ferramentas produzidos pelas grandes empresas como Google, Microsoft, e tem outras empresas também. E essas ferramentas, elas fazem o processo de carga, extração, modelagem. Aí tem os bancos de dados, Big Data, para fazer o armazenamento dessas informações. Então, e são bancos bem diferentes dos bancos relacionais clássicos, porque são bancos de grande volume de dados e alta resposta. Então, eles são preparados, são bancos de dados chamados bancos de dados distribuídos. Isso aí pode ser até um episódio aqui, que é o banco de dados distribuído. Ele não está exatamente todo ele dentro de uma única CPU. Ele está distribuído por várias CPUs. Então, você tem uma performance absurda na hora de buscar a informação. Entendi. Então, todo esse ferramental por trás, a gente, lá na empresa, a gente é agnóstico dessas ferramentas, ou seja,
eu posso trabalhar com aquela ferramenta que o cliente quiser. Ele já, de repente, tem um contrato com a Microsoft, tem um contrato com a Google, a gente é parceiro de todas elas, então a gente vai trabalhar com aquilo. Será que a Google usa uma ferramenta dessa? Porque, como esse exemplo que a gente estava conversando sei lá, você comprou um livro e aí o livro mudou de versão, ele vai lá e te joga um outro livro. Isso tem um pouco de analytics por trás. Tem um pouco de analytics por trás? Deve porque ter, ele né? cruza teu gosto. Tem que cruzar, né? Cruza teu gosto e esse cruzamento, essa análise é feita num banco de dados analítico. Por isso que hoje a ciência de dados virou um cargo relevante. Bem relevante. E é por isso que a Analytics também está se tornando mais relevante ainda, porque as empresas querem entender, com a crise, né? Na crise as empresas querem entender quais são os lugares onde ela pode aumentar a sua receita. Então o Analytics vem para suprir para ser uma ferramenta de ajuda, né, aos gestores. Né? E quais são as boas práticas de implementação de um projeto de Analytics? Bom, um bom projeto de Analytics tem que entender o seguinte, ter o seu usuário, que é onde você vai fazer o levantamento de requisitos, o teu contratante, o teu usuário ali como parceiro e que ele vai fazer com você esse projeto a 4 mãos. Então, ter o usuário como parceiro. Acho que não dá para ficar descolado ou não dá para fazer a fase de levantamento e depois fazer o desenvolvimento e só voltar lá na homologação. Não, acho que o cliente ele tem que estar constantemente trocando com você, até porque os assuntos que vão ser abordados no Analytics são assuntos chaves da empresa e esse conhecimento ele tem que ser absorvido pelo desenvolvedor do Analytics totalmente e tem que haver uma troca constante e um desenvolvimento a 4 mãos mesmo. Tipo, cada relatório, cada painel, ele tem que ter um desenvolvimento a 4 mãos. Isso é uma coisa chave. Mas o usuário já é o usuário lá... Você tem um usuário do topo, né? mas você vai ter a equipe que provê essas informações. Toda empresa tem uma área de controladoria, o risco, que vai estar diretamente ligado a esse CEO para fazer essas informações. Mas você pode até envolver o próprio CEO, se for o caso, também no projeto de uma maneira mais interativa. Então, isso é uma grande dica. A segunda é uma gestão forte do projeto. Seja no cronograma, nas atividades que estão acontecendo, aplicando a metodologia ágil, né? Sprints semanais, quinzenais, como a gente aplica lá nos projetos, para você cumprir o prazo que foi determinado e fazer entregas incrementais, ou seja, não é esperar toda uma fase de um projeto para você entregar no final uma demanda. Já com ciclos curtos, você já ter entregas diretas que já vão ajudar o seu cliente já vai ter resultado efetivo do teu projeto para aquele cliente. Com isso ele se sente motivado, com isso ele te ajuda no projeto também, porque ele está vendo resultado rápido. Então a abordagem, vamos dizer assim, do projeto em si é fundamental, a forma como você vai gerenciar esse projeto. E tem regra para isso? Não, a regra é usar método, ferramenta própria para isso, porque tem ferramenta para esse gerenciamento. Metodologia para tem uma metodologia muito clara, a gente tem lá na empresa uma metodologia muito forte e clara de como abordar os assuntos, né, que a gente chama de assuntos, né, para que eles aconteçam no tempo que o CEO precisa, entendeu? O que o contratante precisa. Entendi. Tá, e o que mais você... Olha, acho que basicamente é isso, para assim, finalizando, né? Sendo um episódio aqui curto, aqui só para a gente... a gente pensa o seguinte, é fundamental todas as empresas hoje terem um Analytics, dado os cenários, dado a quantidade de variáveis que hoje o mundo tem, o mundo moderno tem, e ao mesmo tempo todas as variáveis que a área que a TI, né, a tecnologia, está dando para os gestores. Hoje você consegue monitorar e analisar e fazer análises quase que em tempo real. E essas informações, você tem que transformar o dado em informação para a tomada de decisão. Então, para dizer para os empresários que existe essa possibilidade e existem tecnologias novas que vão melhorar mais ainda esse processo, entendeu? Então, o Analytics veio para realmente ajudar as empresas e os tomadores de decisão a melhorar
as empresas e até a qualidade de vida desses próprios decisores. Entendi. É isso, então? É isso. Galera, então, como vocês já sabem, e se inscreve no canal, né, Pod Técnico. Hoje o Fábio está do lado de lá, como vocês já repararam desde o início, mas ele volta para cá, né? Provavelmente um dia eu vou para lá também. Exatamente. Isso aí a gente vai planejar, né? Então curta, compartilhe, se inscreva e bola para frente. Obrigado aí. E obrigado.